Eu quero convidar-vos a refletirmos nesta manhã sobre frutificando no fruto do Espírito. Parece uma redundância, mas é redundante e é proposital a redundância, para que a gente possa compreender o que realmente o Senhor quer nos dizer a respeito da responsabilidade de cada um de nós, crentes e igreja do Senhor, quando na salvação recebemos o Espírito Santo em nós, de que maneira Ele quer trabalhar em nossas vidas, para que sejamos homens e mulheres, servos do Senhor, que apresentam ao Senhor resultados. Baseado então no texto de Mateus capítulo 7, gostaria que os irmãos encontrassem este texto a partir do verso 18, para que possamos estar lendo e assim refletindo no tema que estamos propondo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 18, diz assim: Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Verso 20: Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo resultado apresentado ao Senhor, nós podemos permitir desenvolver o fruto do Espírito, que é a salvação, em nossos corações. Mateus capítulo de número 7, irmãos queridos, faz parte do compêndio de textos da pregação do Senhor Jesus, no sermão chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte. O texto está presente nesta grande pregação do Senhor Jesus, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Iniciando no capítulo 5 até o capítulo de número 7. É quando o Mestre Jesus vai transmitir grandes ensinos para os seus seguidores, os seus discípulos. Aí chegamos no capítulo 7, que é o que estamos propondo para esta palavra que Deus tem para nós nesta manhã. Ele começa falando sobre a prudência no julgamento, sobre a excelência da oração, sobre caminho importante, sobre vida, sobre sabedoria, sobre sensatez e insensatez. São textos importantes que o Senhor está tratando no capítulo 7. E ao final ele diz assim: diante de tudo isto, de que maneira você vai frutificar? Diante de todo este ensino, de que forma você vai frutificar? Ele usa então a figura da árvore que frutifica e a árvore que não frutifica, que é o texto do capítulo 7, verso 18 em diante. Um dos princípios fundamentais da fé cristã está revelada na passagem de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O fruto que ele semear, este ele ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito Santo ceifará vida eterna, salvação. Então fica claro para nós, exatamente aí neste versículo, neste finalzinho do versículo, o que semeia do Espírito Santo ceifará o fruto do Espírito, que é a salvação em Cristo Jesus.
Portanto, queridos, baseado neste texto e nestas reflexões iniciais, a manifestação dos resultados do fruto do Espírito na vida do crente. Como refletir a respeito destes resultados? Os resultados que o crente produz em sua vida é que o fazem conhecido por onde quer que ele vá e esteja. Os resultados, então, irmãos, devem ser vistos como o bom perfume do Senhor, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto para os que se salvam, como também para aqueles que se perdem. Ou seja, a nossa vida precisa ser relevante na vida do nosso semelhante, daqueles que estão ao redor de nós. As atitudes corretas diante das adversidades também mostram os resultados da presença do fruto do Espírito em cada um de nós. A maneira como nós reagimos diante das adversidades, a postura certa e a conduta exemplar em toda e qualquer circunstância, situação, são características, irmãos, do povo de Deus, que frutifica, que apresenta resultados do fruto do Espírito em diversos tipos de terreno, seja ele familiar, conjugal, profissional, ministerial e de cidadão na terra. Qualquer que seja este campo de atuação, nós precisamos apresentar resultados de homens e mulheres que têm o fruto do Espírito em seu coração. O discipulado de Jesus é glorificar Deus através das ações daqueles que frutificam na fé. É para que assim aconteça, irmãos, é necessário lançar a semente. Lançar a semente. A semente do amor, a semente do perdão, a semente da misericórdia, a semente da bondade, a semente da mansidão, a semente da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, que estão inseridos dentro do contexto do fruto do Espírito. Por isso, eu e você precisamos nos orientar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem para nós a direção. É a palavra de Deus que tem para nós o ensino. Nós precisamos então nos orientar pela palavra nas nossas escolhas, nas nossas ações, para que sejamos coerentes como cidadãos do céu e da terra, para fazer valer a verdade da palavra e a liberdade de pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus na terra. Semeie, portanto, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Semeie através da sua experiência, através da sua vida, do seu serviço cristão. Cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas enquanto Ele não vir, precisamos frutificar. Trabalhar no reino do Senhor enquanto Ele não vem, frutificando do seu reino. E nós precisamos fazer isto, entendendo que a semente da palavra de Deus é viva e eficaz. E fazê-lo sem a preocupação de como ela irá frutificar nos corações das pessoas. Sabe por quê? O Senhor diz aí no verso 7 do capítulo de 1 Coríntios 3, que Ele, Deus, é quem vai dar o crescimento. A gente faz a parte e Deus prossegue fazendo a parte dele. Cada um de nós frutificando através do fruto do Espírito, sendo o instrumento das características do fruto do Espírito na terra. E como então desenvolver estas características do fruto? Por ter sido alcançado pelo Espírito Santo, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo.
para que possa então contemplar o reino de Deus, para que possa viver este reino de poder, de justiça, de paz, de alegria no Espírito. E tudo que se pode realizar em nossa própria vida precisa ser na força e determinação do Espírito Santo do Senhor. Porque a minha e a sua força é insuficiente nesta cooperação. Mas nós cooperamos produzindo resultados, porque o Espírito de Deus está em nós através da salvação, do fruto do Espírito. Alguém que é nascido do Espírito tem o poder do Espírito em ação para moldá-lo como Ele quer. É o Senhor que manifesta o seu querer ao moldar as nossas vidas para o seu serviço. Para que sejamos instrumentos, dando resultados do Espírito Santo em nós. Assim nós não precisamos mais viver, dominado pela natureza humana, mas seremos, sem dúvida, dominados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Não se precisa mais viver de acordo com a natureza da carne, da impaciência, do orgulho, da falta de bondade, da falta de gentileza e etc. Que são características do fruto da carne. Mas vivermos com as características do fruto do Espírito. Porque essas características que têm o poder de transformar-nos em vidas que deem resultados no reino do Senhor enquanto aqui estamos. Nós estudamos nas lições passadas da nossa querida EBD que o fruto do Espírito é contrastado com as obras da carne. Um dos nossos estudos anteriores. E a palavra do Senhor nos diz isto, porque as obras da carne, está exatamente lá em Gálatas, não é? No texto de Gálatas, capítulo 5, diz-nos que a obra da carne se manifesta, e a obra da carne pode se entender também como fruto da carne, não é? Que a corrupção vai se manifestar no adultério, na fornicação, na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, na porfia, nas emulações, nas iras, nas pelejas, nas dissensões, nas heresias, nas invejas, nos homicídios, nas bebedices, nas glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Senhor. Por quê? Porque não foram alcançados pela salvação, rejeitaram a salvação. Agora, o fruto do Espírito age em oposição às obras da carne mencionadas acima. E nós podemos perceber e vimos que o fruto do Espírito se manifesta nos salvos e naqueles que andam em acordo com o Espírito de Deus. Caminham, falam, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Olha aí, Gálatas 5,16. Andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Quando nós procuramos caminhar no Espírito Santo, a vontade da carne, ou seja, o fruto da carne, não tem mais domínio sobre nossas vidas. E os que são de Cristo crucificam, diz o texto, a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Aqueles que estão em Cristo crucificam a sua carne. Gálatas 5, 24 a 25. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Se o Espírito está em nós, precisamos caminhar, dando resultados na pessoa do Espírito Santo. Andar no Espírito, no original, traduz comportamento.
Porque quando a gente acha que é apenas para cumprir uma ordem, achamos que já cumprimos e não temos mais responsabilidade, porque naquele dia, naquela hora, naquela noite, naquela data, eu frutifiquei fazendo este trabalho do reino. Acabou? Vou esperar outra oportunidade. Não, não é isto. Você não tem que esperar uma outra oportunidade para frutificar. Você precisa caminhar dia a dia, tempo a tempo de sua vida cristã, andando no Espírito Santo e frutificando no Espírito. É esta a mensagem que o Senhor quer dar para nós, através da palavra do Senhor, nesta manhã, para cada um de nós. Assim, então, irmãos, cada crente que anda no Espírito perceberá que a obra da carne não mais o domina, porque ele está sendo agora dirigido pelo fruto do Espírito Santo do Senhor, a salvação. É andar na verdade de Deus. Andar no Espírito significa andar na verdade de Deus. Ou significando dizer, andar na verdade da palavra de Deus. É conhecer a Deus para uma vida cristã digna, como Ele quer. Para ter uma família como Ele, Deus, planejou e quer. Para ter e defender a nossa liberdade da pregação do Evangelho, para o testemunho da fé do Evangelho. Para ser obediente à voz de Deus. Para ser submisso à sua vontade. Para que nós possamos aprender, andando no Espírito, a fazer escolhas coerentes com a palavra de Deus, com base na palavra da verdade. É isto que significa: se estamos no Espírito, andemos no Espírito. Portanto, as evidências do fruto do Espírito precisam ser notadas na vida do crente. Porque as evidências dos frutos do Espírito são importantes. Por que elas são importantes? Porque tem a capacidade de mudar, irmãos. De transformar. De nos fazer novas criaturas, como diz o Senhor, escrevendo através de Paulo aos Coríntios. Mudar as nossas maneiras de pensar e agir. Transformar-nos, santificar-nos. Santificar as nossas vidas, mas também tem a capacidade de tocar, não é? Todos aqueles que estão ao redor de nós, porque a partir de nós outros serão tocados também, serão atingidos e influenciados com o resultado do fruto do Espírito em nós. Nada, irmãos, nada mesmo. Nada atrairá tantas vidas ao Senhor, a não ser um evangelho verdadeiro, que cada um de nós possa testemunhar. A não ser através de um crente santificado no Senhor. Um crente santo no Senhor, em que se opera nele o fruto do Espírito Santo. Portanto, todo crente precisa estar disposto a permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Pastor, mas se ele já está em mim, por que ele não trabalha? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso, parece que 19, ele diz assim: não impeça o Espírito Santo. É porque algumas de nossas atitudes podem impedir a ação do Espírito Santo. E nós precisamos estar prontos a entender, identificar, conhecer se as atitudes têm impedido a ação do Espírito Santo em nós, para que o fruto do Espírito se desenvolva em nossas vidas. O fruto, então, irmãos, vem diretamente do Espírito Santo. E as evidências do fruto do Espírito concedem credibilidade, irmãos. Concede credibilidade aos homens de Deus, às mulheres de Deus. Quando nós permitimos a evidência do Espírito, nós criamos credibilidade diante das pessoas.
E não há diploma nenhum, não é? Não há título nenhum que possa existir maior do que a credibilidade que o Espírito Santo do Senhor possa transmitir através de nós. Este processo de santificação é o objetivo final e mais elevado para a vida do crente, dirigido pelo Espírito Santo. E quando ele atinge este processo, não é? E se coloca diante do Senhor e do Espírito para realmente ser alvo deste processo em sua vida, ele passa a entender diferente determinadas coisas. Então, o que ele entenderá? Ele entenderá que pessoas precisam também da conversão. E que ele precisa ser instrumento de conversão na vida das pessoas, para que elas também tenham o fruto do Espírito revelado na salvação em seu coração. Ele passa a entender que a inspiração santa é de Deus. Nós temos a iluminação do Espírito para fazer a obra, mas a inspiração já foi nos dada, é a sua palavra. Ele passa a entender que sua vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo, para ser movida a uma vida de santidade, e a prática, não é, desta santidade, e longe do pecado. Ele passa a compreender que o crente cheio do Espírito Santo, ele passa a ser homem e mulher que vão impactar outros, impelidos por Deus a dar testemunho da fé, para viver a palavra do Senhor, a verdade da palavra, à medida que cresce no conhecimento da palavra. A pessoa guiada pelo Espírito Santo naturalmente se compromete em fazer a obra de Deus. Portanto, irmãos, a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Até aqui a gente viu a atuação do Espírito na vida dos crentes. Mas os crentes estão reunidos na igreja. A igreja é do Senhor e nós somos reunidos na igreja. E o Espírito Santo, então, através de nós, atua na vida da igreja. Para que a igreja, junto com os seus irmãos, possam produzir resultados para o Senhor. No século XVII, surgiu um grande movimento que trouxe um conflito. Havia um grupo que afirmava que nada importava a não ser a autoridade do Espírito Santo através da experiência própria. Aquilo que diz a Bíblia é importante, mas muito mais importante é a experiência. Isto é engano. Não estou dizendo que nós não podemos ter tremendas experiências com o Espírito Santo, mas ela não deve ser de forma alguma a base da nossa vida espiritual. A base da vida espiritual, irmãos, é a palavra, continua sendo a palavra de Deus. E não experiências. As experiências elas podem corroborar com a palavra, mas ela não pode discernir em nós a palavra. Então, era um engano. Que o Espírito Santo, olha o que diz João 16, versículo de número 13. É o Espírito Santo que nos conduz ao entendimento da palavra. Então, o mais importante é a palavra de Deus, verdade para nós. Isto porque, irmãos, o Espírito Santo guia a igreja pela palavra. A igreja é guiada pelo Espírito Santo através da palavra. Mas é claro que nós podemos perceber um outro extremo, não é? Que é a negligência acintuosa à autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Nós não podemos também cair no outro extremo, de não aceitar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos perceber a igreja apostólica, não é? Lá dos dias dos apóstolos, Atos 15, verso 28. Lá se dizia: pois pareceu bem o Espírito Santo a nós, igreja, agir desta forma, naquelas questões que Paulo trouxe de Antioquia quanto às práticas da circuncisão e o concílio que aconteceu em Jerusalém.
O Espírito Santo conduz a igreja. É o Espírito que conduz o entendimento. É o Espírito que conduz a obra ministerial da igreja. Então, irmãos, não é afronta nenhuma pedir a direção do Espírito Santo para o entendimento da palavra e para o exercício do nosso ministério. Os discípulos regenerados já possuem o Espírito Santo em suas vidas, mas podem não estar cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é a medida que a gente dá abertura à ação do Espírito Santo em cada um de nós. Os crentes precisam ser revestidos, cheios com o poder do Espírito Santo do Senhor. A ordem do Senhor é: enchei-vos do Espírito. E cada crente cheio do Espírito, a igreja também o será, e a igreja será relevante onde está plantada. Será uma igreja de Atos 2, dos versos 42 a 47, espalhada pelo bairro, levando o Evangelho e sendo instrumento do Senhor para a edificação de vidas. Portanto, irmãos, concluindo, o Espírito Santo une a igreja à vida e à missão de Jesus. E é Ele que faz com que a igreja e os crentes sejam uma realidade viva, santificando, transformando, instrumentos de santificação, de transformação da vida dos fiéis. É o Espírito Santo que dá vida às ordenanças. E, finalmente, o Espírito Santo faz frutificar na igreja o dom da comunhão e os serviços que temos que prestar ao Senhor. O grande ensinamento que o estudo sobre o fruto do Espírito Santo nos traz nesta manhã e nos estudos que fizemos da nossa querida EBD é a consciência que, por meio da observância do ensino da palavra, cada um de nós é apresentado na igreja do Senhor e no reino, enfrentando qualquer que seja a adversidade, qualquer ação maligna, mas vencendo e frutificando, dando resultados. Prontos para ser testemunha da fé de Jesus. Prontos para obedecer e defender a pregação do Evangelho e da verdade absoluta da palavra de Deus. Pronto para defender o que cremos e produzir resultados no reino do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso de 1 a 9. Cada crente deve pensar no que for útil para realizar o serviço. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nestas coisas. E são exatamente os resultados de uma vida no Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a sua vida seja realmente uma vida frutificando no fruto do Espírito. Amém? Ó Deus, muito obrigado por este momento e que possamos sair deste lugar prontos para dar resultados que agradem ao Senhor por onde estivermos. Em o nome santo de Jesus.